aí, gente, boa tarde. Adicionar nosso convidado. Fala, Ariane, Fala, tranquilo? Ariane, tranquilo? E aí, Carol, tudo bem? Tudo. Tudo? Prazer estar aqui com Prazer você. estar com você. Eu não tô te ouvindo muito bem. Tá? Tá? Vê se agora melhorou. Vê se agora melhorou. Aí, melhorou. Tranquilo. Qualquer Vamos coisa pode aguardar falar. Qualquer coisa uns. pra cá. Beleza. Vamos aguardar só alguns minutinhos pra ver se a galera chega aí. Fechou. Só um minuto que eu vou Vamos que eu vou falar que tá com falar eco. que tá Aí com eu eco. vou Aí eu vou contar. Acho que tá dando eco no meu, né? Não. E se agora melhorou? Vê se agora Perfeito. melhorou. Qualquer coisa eu coloco o fone aqui, que aí diminui o eco. Melhorou? Continua com eco. Vamos ver. E Vamos aí, ver. Gê, E aí, Gê? fala pra gente Fala pra se gente continua com eco. Ai, agora eu coloquei meu fone também. Acho que vai melhorar. Vamos ver. Pô, antes eu tava ouvindo o eco, agora eu acho que parou. Pelo menos pra mim, eu tô Agora ouvindo. melhorou. O meu também melhorou aqui. Acho que a gente já pode ir começando, então, né? Boa. Vambora. Vamos lá. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter topado esse bate-papo, né? Sobre um tema que eu acho que é tão relevante pra gente da graduação. Em nome do Get ESA, o FJF, vem que te agradecer por ter topado. Nada, eu que agradeço aqui a presença, o convite da Gisele também, que é do Get, e você ter dado toda a atenção, é sempre um prazer. Gosto muito do Get e é um prazer estar com vocês. Isso aí. Vamos começar, então. Se você puder fazer uma apresentação, o que você faz, graduação, vamos lá. Boa, vamos lá. Então, eu sou Ícaro Domit, eu tô no 9º período de Engenharia Ambiental, mas tipo, 9º período só na teoria, porque estou um pouco despriorizado por alguns motivos de pandemia, de intercâmbio e motivos meus também, de ter tomado pau nas matérias. E atualmente eu tô na Porte, também que é lá da UFJF, empresa júnior. Eu tenho o meu curso de inglês, o Day by Day English Course, depois que eu fiz esse intercâmbio, e a gente está aí na luta na faculdade, aí nesse novo sistema virtual e aprendendo um pouquinho nele, que é bem diferente. Bastante, né? Acho que já tá na segunda semana, mas assim, a gente ainda tá tomando um couro, né? Nem falo. Tá tudo acumulado, porque a gente acha que vai ficar parado para sempre, que você pode fazer na última semana, então, isso é verdade. Vamos começar então falando sobre de onde surgiu a sua relação com o inglês, né? Se você cresceu familiarizado, fez cursinho, como é que foi essa relação? Então, minha relação com o inglês é bem complicada, porque, eu odiava inglês, então, assim, apesar de ser professor de inglês hoje, ter o curso de inglês, eu não gostava de inglês. Então, era uma relação, assim, porque eu sempre gostei muito de estudar e inglês sempre foi minha pior nota.
Então, tipo, eu criei o famoso ranço da matéria, então eu não gostava de estudar, eu deixava de lado. Mas eu. Depois eu entrei no curso de inglês bem legal aqui, que me começou a mudar um pouco isso, que foi o CNA, um curso legal. Uhum. Ele me tirou um pouco isso da cabeça, mas foi só ele. Os outros lugares que eu passei não gostava sorry. Foi uma forma. Opa. Não gostava da dinâmica, não gostava da dinâmica do curso e tal. Então eu estudei aqui no Brasil 6 anos de curso de inglês, mas tipo, o que eu realmente curti foram 2, assim, que eu realmente aprendi. Aí, Uhum. achava que, tipo assim, nossa, não vou aprender de jeito nenhum, tá impossível de aprender. E acabou que eu comecei a trabalhar, juntar dinheiro pra trabalhar, e surgiu a ideia de fazer intercâmbio, porque no intercâmbio eu podia juntar aprender inglês, que era extremamente importante, que é o tema da nossa conversa hoje, inglês na engenharia, e poder passear também, poder conhecer os lugares. Então foi uma coisa que juntou o útil ao agradável. Então eu peguei o Uhum. dinheiro, trabalhei, meus pais também me ajudaram bastante. Então foi a partir disso aí. Mas eu podia aprender lá uma metodologia diferente, porque eu não curtia a metodologia dos cursos aqui do Brasil. Mas cada um tem um jeito, sabe? Cada um tem um jeito de aprender. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu tive muita dificuldade e lá também eu estava disposto a aprender. Aqui no Brasil, eu te confessar que, tipo assim, tava no ensino médio, eu não queria muito estudar inglês, que eu falava assim, na universidade eu arranjo tempo, e foi a maior mentira que eu falei pra mim mesmo. Porque se você não arrumar tempo agora para estudar inglês, tipo, nunca vai ter tempo, porque você entra na faculdade, você entra no ensino médio, você entra no vestibular, aí você entra na faculdade, tem mil coisas pra fazer, a faculdade é muito mais difícil. Aí você vai ficando cada vez mais velho na faculdade, você tem menos tempo para estudar. Você pega projeto, você pega estágio, aí você faz faculdade, aí então, tipo, o melhor momento é agora, porque você vai estar sempre piorando a sua situação. Então, não tem como. Então, minha relação com o inglês foi assim, e eu pude ter uma escola que tipo, tinha uma metodologia e um jeito de tratar os alunos muito diferente lá na Irlanda, que fez com que eu quebrasse esse bloqueio que eu tinha gigante. Então, tornasse apaixonado pela língua. Hoje eu me amarro e adoro ensinar os meus alunos e estar ajudando quem precisa. Então, hoje eu gosto muito da língua. É a ilusão do estudante, né? Achar que vamos deixar para amanhã, a gente vai estar mais de boa. Não, a gente tem que realmente parar e fazer agora, independente do que for. Isso é muito verdade, Né? isso é muito verdade. E assim, você levantou uma questão aí, eu não sei se é mito, como você já fez intercâmbio, você pode até falar um pouquinho. Muita gente acha que estudar inglês sem conviver com os nativos, né, sem fazer o intercâmbio, enfim, não faz você desenvolver a língua. Você acha que isso é verdade? Lá a gente é forçado a desenvolver proficiência na língua? Como é que é? Pô, depende. Igual, tipo, eu fui pra Irlanda. Lá na Irlanda eu estudava com metade da sala brasileiro. Eu morava com brasileiro e meu trabalho só tinha brasileiro. Então, tipo assim, eu tava num ambiente cheio de brasileiro. Então, o que realmente me fez aprender inglês, o intercâmbio ajuda, porque tinha outras pessoas também para estar conversando, que no Brasil é bem difícil de a gente conversar com alguém que fala inglês. Mas o principal foi a minha cabeça de eu chegar lá e falar assim, não, eu vou aprender isso, é a minha última chance. E a escola também, a didática da escola, eles faziam muitas atividades, não era aquela coisa passiva que a gente tem aqui no Brasil, toma exercício, faz, ouve o listening aí. Não, tipo, eles botavam para conversar toda hora na aula, voltado para formativa do aluno. Então, tipo, por essas duas metodologias, aliado, tipo, uma escola boa, com uma força de vontade que eu não tinha também de confidenciar. Acho que foram os principais fatores. Então, eu acredito que talvez aquela coisa do tipo, se sentir 100% confortável com a língua, eu acredito que só você indo pra fora mesmo que você consegue. Mas você tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Eu não sei se foi a minha, se foi a internet. Então, eu tô nessa aí também. Eu até perguntei pro pessoal, mas ninguém respondeu. Acho que foi um pouco de cara.
Pode ser. Relaxa. Beleza, vamos lá então falar um pouquinho sobre o intercâmbio em si. De onde surgiu a ideia de fazer o intercâmbio? Como foi esquematizar? Você fez por agência? Como é que foi isso? Então, surgiu do desejo, tipo, eu lembro que eu fui no Congresso de Engenharia Ambiental em BH, 3 anos atrás, e lá no Congresso foi comentada a importância da experiência internacional para o setor, para a engenharia, seja ela para desenvolver soft skills, ou seja ela para desenvolver, para ter uma experiência diferente. Então, foi a partir desse momento que eu pude ter esse contato. E nesse momento eu pude perceber a importância, e também foi aliado a um momento que eu tive que estava pesquisando com meu pai, que ele é engenheiro, sobre as habilidades que o engenheiro ambiental precisava ter. E ele me mostrou, olha, se você não tiver inglês, você está enrolado na sua área aí, porque é como se fosse pacote office, coisa básica. E ele me mostrou na Cato, a gente entrou nesses sites de busca de emprego, e ele falou, olha, dá um jeito aí. Só que eu não aprendi isso, eu não aprendi de jeito nenhum. Tipo, aí acabou que eu tava trabalhando, juntei a grana e falei, vamos testar isso aí. E juntando lá no congresso que teve esse momento, e tinha uma moça também, a dona do hostel, ela tinha morado 8 meses na Austrália, e ela falou que tinha sido uma experiência muito maneira. Então, ela me incentivou bastante, e meus amigos também me incentivaram também, que era um sonho de muitos. Não era um sonho meu de confidenciar, que não era um negócio que eu pensava. Mas a partir do momento que eu vi que era possível, acho que porque eu achei que era uma coisa muito impossível. A partir do momento que eu vi que era, então foi bem legal. E eu comecei a procurar agências. Eu tentei eu pensei em tentar o Pigrade da UF, mas eu não tinha inglês para isso. Então eu resolvi, e eu não queria fazer para um país que falasse português, tipo Portugal, dá para ser isso em inglês. Mas eu resolvi então procurar agências de países que falassem inglês. Aí eu achei uma agência de São Paulo, que é a Vital Intercâmbio. Se alguém precisar, até me chamar no Instagram, eu mando o link dela. É uma agência bem legal. Isso, é muito boa a Vital Intercâmbio. E por que eu escolhi esse intercâmbio? Porque nesse intercâmbio eu pude trabalhar. Então eu trabalhei por 3 meses e meio e eu estudava inglês. Então, e trabalhar me ajudava a custear meu intercâmbio. Então, eu basicamente paguei minha passagem e o curso lá, porque o resto trabalhando eu me sustentei. Então, reduziu muito o custo do intercâmbio também. E com o dinheiro que eu consegui salvar do meu trabalho, eu consegui viajar, conhecer alguns lugares. Então, foi bem maneiro. Foi uma experiência bem legal. Então, eu respondi direitinho? Ou ficou alguma outra dúvida que você ficou em dúvida? Não, era só isso mesmo. Como foi os preparativos, né? Então, você foi pra lá com a intenção de estudar mesmo inglês, né? Pelo que entendi. Isso, fui. E para juntar uma grana também, para dar um rolê lá na Europa. Porque quando você fica na Irlanda, você tem passe livre por toda a Europa. Então, você pode ficar à vontade. E outra coisa também que me estimula a ir para a Irlanda, porque lá é o segundo maior salário mínimo da Europa. Então, tipo assim, qualquer coisa que você ganha lá é muito dinheiro em outros países. Então, dá para você gastar em outros países bem. Ou um exemplo, tipo assim, eu recebia 10 euros a hora lá na Irlanda. E, tipo, eu fui pro Marrocos, lá no norte da África, que é o tipo só pra você não precisa de visto quando você tá na Europa. Eu conseguia fazer um almoço com sobremesa, entrada e tudo, com 3 euros. Aí tomava café da manhã, tava incluso. A minha diária lá foi 3 euros no hostel. Então, tipo assim, com 1 hora de trabalho minha na Irlanda, eu consegui ficar um dia inteiro no Marrocos. Então, tipo assim, se você buscar um país que te pague bem e gastar onde o custo de vida é baixo, você consegue fazer muita coisa. Mas principalmente foi inglês. Isso aí foi um bônus, sabe? O viajar foi um bônus. E a Irlanda foi porque era um país barato, mais barato pra você fazer intercâmbio no qual você pode trabalhar. Então, isso foi o principal fator de eu escolher lá. Tinha Austrália, tinha Canadá, mas eles são extremamente... Canadá não dá pra você trabalhar e estudar se você for só estudar inglês. Se você fazer superior ou outra coisa dá. E a Austrália, ela é muito cara para ir, porque é longe, tudo é caro, você fica menos tempo, é longe da Europa, então, tipo assim, não tem tantos países legais ali em volta, pelo menos não foi uma coisa que me estimulou tanto. O que me estimula lá é que o tempo é da hora, tipo, e é um país da hora, a Austrália, mas é muito caro. Eu queria ir, mas também não deu. Não.
Eu acho que esse ir para a Austrália seria mais assim, conciliado ao intercâmbio mesmo, educacional, né? Sim, Esse que a sim, gente sim. tem na UF mesmo, do PIGRAD, coisas do tipo. Eu tentei para estudar inglês mesmo, para fazer curso de inglês lá, mas era muito caro. Então, eu tentei. Aí, só que o Upgrade não tinha inglês, não tinha o nível B2 do Uhum, TOEFL, então. tô Aí com. tava meio complicado. Acabou que não dava pra ir. E assim, acabou também o Ciências Sem Fronteiras, então, assim, é muito Sim, difícil você ver alguma bolsa do PIGRAD né, ofereça esse auxílio. sim, Se eu não me engano, sim. são pouquíssimos lugares. Acho que países que falam inglês mesmo, acho que eu nunca Sim. nem vi, assim, algum auxílio. Sim, se for, tem que ir, tipo, para um país que tipo, não fale português ou espanhol e que geralmente as pessoas falam inglês, tipo, igual tem Polônia, Uhum. tem tipo, já, Coreia do Sul, então, tipo, você tem que ir para um desses países. Eles falam inglês, mas geralmente o pessoal fala muito bem inglês, tipo, quem não é nativo, tipo, em países mais desenvolvidos, assim, na Europa Uhum. e Coreia do Sul, com certeza, eles falam muito bem. Já não é um diferencial, né? É uma obrigação, Sim, sim. digamos. Infelizmente. É, Ou felizmente. acho que talvez daqui a uns anos a gente chegue nisso, né? Mas é difícil falar, porque a gente, mesmo dentro de uma universidade, é muito difícil, né? A gente vê professores preparados, alunos que já têm o costume com a língua. Sim, sim. Eu tive até quando a gente estava fazendo uma disciplina, chegou as polonesas lá, ficou um empurrando pro E, outro, porque ninguém falava inglês, então, tipo, pô, era complicado. Aquele momento eu já tinha fechado que eu ia fazer o intercâmbio, mas, pô, aquele momento eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, eu preciso muito de aprender inglês, porque ninguém sabia, sabe? Aquilo me deixou muito incomodado, sabe? E é, só você e, tipo, o Guilherme, você abre. Então, foi uma parada só pra marcante. contar aqui pro pessoal como é que foi. Eu fazia parte do projeto Buddy, da UFJF, um projeto da Diretoria de Relações Internacionais. E assim, basicamente, quem é buddy fica com o objetivo de esperar os imigrantes chegarem e a gente auxilia eles na adaptação na universidade, na cidade, enfim. Vai ajudando nesse primeiro contato. E aí, foi em 2018, se eu não me engano, Foi, chegaram foi. duas polonesas, né? E eu fui buddy delas, inclusive com o Nicolas também era buddy comigo. E a gente foi lá levar elas no prédio de engenharia. Aí a gente chegou numa aula, assim, abordamos o professor, olha, chegou essas duas estrangeiras, Tá me ouvindo opa, direitinho? Eu tô em dúvida se, eu saí tipo. um minutinho, deu Tranquilo, tranquilo, relaxa. reconectando aqui pra mim. Tranquilo. Aí, enfim, a gente foi levar as duas meninas na sala de aula, né, pra apresentar. E assim, a gente viu que nem os professores, nem os alunos, assim, sabiam que elas iam chegar, tipo, totalmente despreparadas, então a partir daí elas já meio que ficaram soltas na aula. E aí eu lembro de ter perguntado o Ícaro, não, eu perguntei geral, Uhum. né, pra turma, alguém sabe falar Sim, inglês e tal? Se eu não me engano, você falou que sabia mais ou menos e tudo mais. sim. Aí eu meio que joguei elas pra você e foi isso. Mas assim, a Nossa, partir daí, é, eu também
Opa, tô vendo. Tá travando, vou ver se eu mudar de lugar melhor. Pode falar. Não, mas eu acho que é a minha internet. Eu até troquei aqui para os dados móveis. Acho que vai dar uma melhorada. Mas, enfim, o ponto que eu queria chegar é a gente vê que a universidade não está preparada, né, para atender essa demanda, não é uma universidade bilíngue ainda. Então, Sim. eu acho que tem parte da gente, mas assim, eu também não é justo cobrar dos alunos, né? Muita gente chega lá realmente jogado na universidade, então assim, eu sempre tive o privilégio de chegar na universidade já com cursinho de inglês, formação e tudo mais, mas a gente não pode exigir isso de todo mundo. Sim, isso é verdade. Tipo, é muito. Mas eu confesso que eu fiquei chocado dos professores, porque pra mim os professores eram todos tipo, bilíngues e tal, sabiam muito. Aí nem os professores sabem, então, tipo, aquilo foi uma coisa que deixou assim, falei, nossa, não é fácil. Tem muito mais gente que não sabe falar inglês que a gente imagina. Então aquilo lá foi um negócio que me deixou. Porque eu lembro que as meninas tinha um aluno, tipo, você abre, ele ficava colado nela o tempo inteiro, traduzindo a aula o tempo todo, o professor tipo, não fazia nada em inglês. Então elas ficaram bem largadas também. Tipo, elas foram corajosas de chegar aqui e sem nada de português e fazer as aulas. A sorte delas é que um cara de Juiz de Fora já tinha feito intercâmbio, então já conhecia. Então, assim, elas ficaram bem independentes, mas garanto que não é o que acontece com a maioria, né? Os que chegam aí. E tinha até um programa, né, na UFJF que oferecia a universalização das línguas. Tem inglês, tem francês, italiano. Sim, E ele programa... é mais... Opa, perdão. Tinha aquele programa Idiomas Sem Fronteiras também, infelizmente acabou ano passado, com a desculpa de que os alunos só participavam para fazer a prova do TOEFL de graça, né? Mas, assim, dentro da universidade mesmo, a nossa UFJF, tinham vários programas, estudo de artigo, escrita, então, assim, eu nunca cheguei a participar, não, mas era bem interessante. Sim. O programa de universalização que ele trabalha, tipo, só com o instrumental, ele é suficiente para quem tá na faculdade. Então, tipo assim, ler, ele vai entender. Mas se ele quiser se comunicar igual isso de universalização, continua. A Gisele, eu lembro que ela comentou comigo. Mas o problema dele é que ele não tem comunicação. Então, tipo assim, não vai falar. Ele é só leitura, listening. Então, isso complica um pouco se você quiser sair do ambiente do Brasil ou quiser falar com outras pessoas. No Brasil, ele resolve bem, sabe? Ele é um bom programa, eu recomendo todo mundo. Complicado é quando você tem que sair para fora ou falar com alguém de fora de outro país. Então, isso complica bem. Acho que eu recomendo. Um primeiro contato. Sim. Eu acho muito importante. O PU é bem legal. Para todo mundo que puder fazer, com o primeiro contato. Vamos pegar esse gancho, então, né? Falando de aulas de inglês. Agora você também está dando aula, como é que é? Sei que sim. Não gostava do inglês, como é que está sendo isso aí? Então, tá sendo uma experiência maneira. Eu sou bem honesto com os alunos. Eu sempre falo que, tipo, eu odiava inglês e, tipo, as oportunidades que o inglês foi abrindo na minha vida me mostrou que ele é muito importante e eu comecei a gostar. Então, mas eu tento trazer uma coisa diferente do que eu vim aqui no Brasil me desestimular. Que é, tipo, tem alguns alunos até aqui no chat, obrigado a eles estar aí acompanhando, de botar o aluno formativo, sacou? Dele falar. Porque aqui no Brasil a gente não tem momentos para falar inglês. Então, se não for na aula de inglês, você não vai falar em nenhum momento. Então, tem que ser nessa hora, tem que botar para falar desde o começo, tem que estimular. Então, é dessa forma que vem trabalhando, tem sido muito legal. O retorno, o feedback dos alunos, eles têm melhorado bastante. Então, tem sido muito maneiro, uma experiência muito massa. Tipo, eu também tô aprendendo muito, porque cada dia tem que estar aprendendo uma coisa, dá para ver coisa melhor, para estar melhorando o aluno, e os alunos sempre me ajudam também a estar melhorando a aula, o curso, então é bem legal, é uma experiência bem maneira. E aí você tá focando mais nessa parte do speaking, ou speaking, geral? né? Gramática? Como é tipo,
como é que funciona? Eu geralmente dou o suficiente de gramática para a pessoa se sentir confiante para ela falar. Então, é voltado muito para conversação. A ideia é tipo, botar o aluno para estar falando. E as aulas tipo, de gramática e as aulas de vocabulário são para dar uma base, uma firmeza, para ele se sentir confiante na hora de falar e arriscar. Então, aí em cima desse vocabulário, dessa gramática que a gente estuda, a gente vai falando tipo, 20, 25 minutos da aula, pelo menos, só a conversação. E para quem está começando é muito tempo, sabe? Então, e para quem já está no nível intermediário para avançado é 45, 50 minutos. E quem já está lá na frente é a aula inteira. Porque o melhor jeito é errando, só que eu tentando, o melhor jeito de aprender inglês é essa aí, não tem outro jeito. Então, e outra coisa importante para quem aprende inglês é estar se autocorrigindo, sabe? Se você errou, busca entender por que está errando, pergunta para quem sabe, procura na internet, porque ficar continuando cometendo erro é uma coisa que eu aprendi que lá na Irlanda que não funciona, então você vai continuar cometendo os mesmos erros, você nunca vai melhorar. Então, tão importante quanto praticar é se autocorrigir e estar buscando sempre melhorar. Bacana. Você tinha comentado essa parte da conversação em si, né? Uhum. Então, à medida que o aluno vai, pelo que eu entendi, vai evoluindo na língua, você procura focar mais nisso, né? Que eu acho que é a parte que tem maior demanda aqui no Brasil, pelo que eu vi. Isso. Assim, tipo, falando de mim... Sim, pode falar. Pode falar. Tipo, todo mundo quer falar, só que tipo, a gente não tem oportunidade. Então, tipo, os outros contatos com a língua, a gente até tem. Ouvir, você vê um filme, uma série, você pega. Ler, você pega um artigo, ali você vê. Escrever, raríssimas pessoas querem escrever em inglês, tipo, tem assim, uma vontade de escrever. Mas falar, tipo, a gente não tem oportunidade e é o que abre portas para tipo, você pegar um trabalho, que a comunicação é extremamente importante lá fora, para você tentar, vamos supor, um intercâmbio também é extremamente importante, viajar. Então, por conta disso que muita gente busca essa aula de conversação, por ser uma experiência difícil de achar e a mais requisitada no Brasil. Então, é disso. Falando da minha experiência, eu acho que a parte mais difícil realmente é essa conversação. Igual você falou, a gente não tem isso aqui. Não tem um lugar para você praticar isso, né, aqui. Sim. Então, eu até sigo muitas pessoas no Instagram, no YouTube, que dão aula de inglês. E tem a Cíntia Sabina, não sei se você conhece, eu gosto muito da metodologia dela. Então, assim, eu acho que realmente o que a gente tem que fazer é estudar a gramática, com certeza. Ela tem uma didática até muito boa, né, de organização. Cada tópico ela vai dando comparação com outras coisas que às vezes podem confundir. Sim. E assim, eu já tentei várias coisas, mas eu acho que o principal, assim, que não dá para perder mesmo é essa parte da conversação. Às vezes chegar no final do dia, você não tem ninguém para conversar, você mesmo para e vai falando com você ali em inglês, tipo, vai contando seu dia, sabe? Acho que isso vai ajudando muito. Você falando em voz alta, você já vai vendo assim, opa, peraí, será que é esse verbo assim mesmo? Você já vai tendo uns toques, né? Por mais que pareça que não, porque a gente tá sozinho, não vai se autocorrigir, mas eu vejo que no inglês tem muita coisa que a gente pode estar falando errado e dá pra ir entendendo, assim, falando, a gente vai vendo que aquela frase não tá muito legal. Então a gente já vai percebendo os errinhos e pode consertar. Isso é muito verdade. Tipo, essa questão do tipo de tá falando sozinho, de pensar em inglês, eu acho que é tão importante quanto falar. Você tá tentando pensar o maior momento possível do seu dia em inglês, igual, tipo, botar tipo, fazer anotação em inglês. Você tá fazendo alguma atividade que não precisa pensar muito. Igual, tipo, cozinhar. Você tá cozinhando, tenta pensar em inglês naquele momento, que tem vários vocabulários ali, dá pra você usar muita gramática naquele momento. Outros momentos que você tá fazendo coisas tipo de bobeira, igual, sei lá, você tá tomando banho, começa, tipo, tomar banho é um ótimo momento pra você pensar em mil coisas, então, tipo, ou tá no ônibus, você tá ali de bobeira, você começa a ver as coisas ali. Então, tentar nesses momentos que você tá mais tranquilo, pensar em inglês é um exercício muito da hora, tipo assim, é um exercício
de você tentar montar frases, montar diálogos com você mesmo. Eu acho, vendo que aqui no Brasil é muito difícil de falar inglês, então acho que é um exercício que a gente tem e que eu usei muito lá na Irlanda, por ter muitos brasileiros em volta de mim. Então, eu lembro que outra coisa também de fazer anotação, fazia a maioria das minhas anotações era em inglês, então até hoje, então, praticando fazer esse tipo. E aprender também uma palavra, exercitar essa palavra, um exercício que era legal que eu fazia, era de, tipo, parecia uma palavra diferente. Eu fazia frases com essa palavra, então, tipo assim, eu fazia tipo, umas 3 frases diferentes, 4, para forçar eu lembrar. Ou eu tentava colocar no meu diálogo lá, que tinha mais oportunidade de falar essa palavra, eu tentava forçar a usar ela. Mesmo que eu errasse, então tentar botar ela mais no nosso dia a dia. E outra dica que normalmente eu dou para meus alunos é, tipo, buscar coisas que você goste em inglês. Tipo, é muito importante parar e pensar, o que eu gosto de fazer? Aí, de que forma que eu posso colocar inglês nisso? Como muita gente gosta de série e filme, da hora, tipo, é um ótimo meio. Mas tem outras formas e de botar coisas que você gosta, igual quem toca violão. A pessoa se esforçar para aprender, para tocar músicas em inglês, sabe? Que ela vai estar ouvindo a pessoa falando. Então, como fazendo alguma atividade, tentar pensar nessa atividade que ela gosta em inglês. Então, buscar formas, que é muito importante você fazer o que gosta em inglês, porque diferente disso da cálculo e física, inglês é da hora. Você pode estudar isso ouvindo música, vendo uma série, tocando violão, várias formas. Então, prestar atenção nisso, eu acho que é muito importante. E eu não tinha isso aqui no Brasil. A escola lá me ensinou isso. Me ajudou a pensar dessa forma. Acho que esse é um ponto, assim, pode ser clichê, vários professores de inglês falam isso, mas realmente, você pensar em inglês, né? É Sim. diferente de, você montar uma frase em português e na sua cabeça querer traduzir. Isso, assim, acho que é uma das maiores barreiras que a gente tem para alcançar o domínio, assim, da língua, né? Sim, sim. Uma dica que eu dou, tipo assim, mas isso é engraçado, a maioria dos professores de inglês falam isso clichê, e eu cheguei lá na Irlanda, minha professora é irlandesa, e ela tinha morado no Brasil 6 meses. E ela sabia português, e ela falou assim, ela virou e falou assim, eu falava que eu tinha muita dificuldade de aprender inglês, então ela virou e falou, sabe como é que eu aprendi o português? Pensando em inglês. Faz o mesmo, sabe? Aí eu falei assim, pô, mas os professores todos me falaram minha vida inteira que não era pra pensar em português. Falou assim, até um certo momento dá pra você usar. Depois disso, quando você vai chegar no nível mais avançado, aí você tem que começar a esquecer mesmo. Mas, tipo, para você pegar uma base, muita coisa dá pra você usar. Eu falei, não, beleza. Aí eu dei essa oportunidade e, tipo, e ela foi me guiando, tipo assim, olha, isso aqui dá pra falar em português, isso aqui dá pra pensar em português, isso aqui não dá. Então, ela me ajudou muito, a professora de lá, e eu tento trazer essa experiência dos meus alunos, do tipo, até um certo ponto dá, e é legal, te dá confiança, te ajuda, mas depois ele começa a atrapalhar. Então, é muito importante, principalmente quando você vai estudar umas coisas mais chatas, tipo preposição, umas regras de colocar ING nos negócios, não tem nada a ver com português. Então, aí tem que começar a esquecer. Você tem que ter consciência de saber qual é o seu ponto ali, né? Até aqui dá para pensar em português, eu estou começando agora, né? Tem que ter esse foco também. Mas igual você falou, preposição é uma coisa que não tem no português, então você é obrigado. Present perfect, todas essas coisas, gente. Sim, não tem como, não dá pra você. Assim, eu acho que no início dá, assim, igual você falou. Pra ir tentando encaixar no português, eu já fiz muito isso. Mas pra você dominar, né? A partir do momento que você já aprendeu como usa, pra você ir exercitando, tem que ter o pensamento em inglês mesmo, não tem jeito. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. Vamos lá, então. Boa. Próximo tópico que eu anotei aqui. Eu anotei o inglês atualmente no mercado de trabalho. Mas... O que você tem para falar com a sua experiência? Você acha que o inglês ainda é visto como uma oportunidade, um diferencial, ou já é uma obrigação, né? Uma exigência do mercado? Eu acredito que o inglês intermediário ele já é uma obrigação, tipo, na nossa área de engenharia. O inglês fluente, ele é um diferencial, porque 3% só dos brasileiros falam inglês fluente. Então, tipo assim, é uma porcentagem bem pequena de brasileiros que falam. Então, isso ainda é um diferencial. Mas quem noções de inglês, consegue ler um texto e tal, já tem uma porcentagem um pouquinho maior, que agora eu esqueci.
Então, tipo, essa porcentagem de conseguir ler um texto, conseguir compreender alguém falando, isso é uma noção, principalmente ler, é básico. Tanto na faculdade, tanto se você quiser fazer qualquer estudo internacional, você tem que saber. Mas falar, eu acredito que hoje falar fluentemente é um diferencial, sabe? Então, acredito que tipo, igual a gente faz a conversa aqui, quantas pessoas que aqui no Brasil falam fluentemente? Você fala assim, não, se chegar um outro polonês aí, vai chegar e vai, não, pode deixar aqui. Tipo, é muito difícil, sabe? Muito difícil. Então, isso você destoa. Então, principalmente para trabalhar numa multinacional, que você tem que ter contato com a filial que é fora do país, é extremamente importante. Se o seu trabalho for mais regional, então você não precisa tanto, você precisa mais leitura. Mas se for um trabalho de uma multinacional, uma empresa maior, ou trabalhar fora, nem se fala. Então, é extremamente importante. Ou estudar. Eu acho que tem muitos tabus aí que impedem a gente alcançar a fluência, e eu acho que a gente mesmo, como indivíduo, se sabota bastante, sabe? Sim. Por não ter esse convívio com pessoas que falam inglês, estão dispostas a treinar, ou nativos, a gente acaba se perdendo, não tendo como sair daquele leitura, escrita, né? E aí, na hora de você precisa ser forçado a falar, muitas vezes você sabe o que dizer, mas você trava, né? Você trava por medo de, como que eu vou montar a frase? Será que é desse jeito, assim assado? E, na verdade, não precisa disso, sabe? Pra quem começa, né? Pelo menos eu penso assim. Fala o que você sabe, da forma mais simples que tiver, sem se prender demais a aquele inglês gramatical, certinho, bonitinho, né? O importante é estar falando. Isso é muito importante. Isso que você comentou é muito verdade. O importante do inglês é errar. Mas corrige, beleza? Busca aprender como não errar. Isso é muito importante. Não tenha medo de errar, mas busca a forma de não errar. Então, busque o jeito certo. Mas não tenha medo de errar, vai tentando. E, tipo, é tentativa e erro e vai indo. Não tem como, é muita prática mesmo. Então, eu concordo muito com você. Falo isso com os alunos, que é o único jeito. É isso, praticando, tentando se corrigir, e esse ciclo até ser melhorando. E até hoje, tenho certeza que você tem facilidade, eu também. Até hoje eu faço isso, eu erro, procuro na internet, tento melhorar. Aí, às vezes, eu erro, aí eu me corrijo, então, tipo assim, faz parte. E é importante normalizar o erro no inglês, porque, tipo, eu dando aula direto, eu falo com os alunos que eu errei, não tem que ter medo de errar. Porque em português a gente erra muito, qual o tanto de erro de português a gente tem, falando, escrevendo, então vai ficar de boa. Normalizar o erro é super importante também para aprender inglês. Com certeza. Esses dias eu tive que fazer uma tradução, né, de um texto, e assim, devia ter, sei lá, 7 páginas. E assim, eu tô falando isso não é porque eu domino o inglês, não. Eu não domino, então... Mas assim, caiu nas minhas mãos isso, e assim, eu fui ver que não é tão simples assim, você pegar e fazer uma tradução. Né? A gente vê que os profissionais que mexem com tradução cobram caríssimo, e com razão, tipo, não é você simplesmente pegar um texto em português que seja e traduzir para o inglês. Você tem que usar, tipo, várias ferramentas. Eu, por exemplo, tava com uma aba aberta aqui do Word, né, com o texto que eu precisava traduzir, e lá no Chrome eu tava com, sei lá, umas 7, 8 guias, com dicionários, sinônimos, tem aquele corpus também. Sim, isso é verdade. Várias ferramentas, assim, pra gente... Não é simplesmente você pegar uma frase sem contexto e traduzir, isso acho que é o principal. A gente tem que... São várias palavras no inglês que a gente tem que jogar ela pro contexto, para daí saber se a gente pode aplicar ela naquela frase. Sim. Então, assim, é muita coisa que você tem que estar vendo ao mesmo tempo. E toma muito tempo, não é coisa que você vai fazer em 2 horas. Sim, não, é muito tempo. Bom, 7 páginas, eu acredito que se eu fosse fazer, traduzir, eu demoraria, sei lá, umas 10 horas, pelo menos, tá ligado? No mínimo, sabe? Tipo assim, no mínimo mesmo. Tipo assim, eu demoraria 12, por aí, 12, 14, por aí. Então, porque ainda mais quando, eu acho mais difícil quando você tem que traduzir do português pro inglês. Porque o nosso português é extremamente rico de palavras, extremamente, tipo, tem várias palavras com diferentes significados. Aí você vai jogar pro inglês,
não tem tantas palavras assim, aí, tipo, a mesma palavra, dependendo do contexto, muda totalmente, então é bem difícil. Do português para o inglês eu acho mais difícil. Do inglês para o português eu acho menos complicado. Mas os dois são muito difíceis. Eu particularmente acho bem complicado. Eu acho muito mais fácil falar que traduzir texto. Tipo, Com confidenciar certeza. muito mais, sabe? Então, porque falar não é difícil, mas tradução... Porque o português complica demais, sabe? É muito difícil. Quem aprende português aprende inglês, pode ficar tranquilo. Isso aí é o que eu falo pra todo mundo. Português é muito difícil. Não é à toa que é uma das línguas, né? Dizem que é uma das mais difíceis Sim. de se aprender, Verdade. né? Verdade. Aproveitando então esse gancho de tradução, vamos falar do inglês na nossa área ambiental. Certo. O que eu vejo, assim, só dar uma introduçãozinha, o que eu vejo que a gente convive muito com inglês, na faculdade, pelo menos falando, mais na área de artigos, né? Tem muito material bom que não está traduzido, não é do Brasil, então a gente é forçado a ler aquilo em inglês. E na hora mesmo de escrever um artigo, né, TCC, a gente tem aquela partezinha do resumo, que muitos lugares, muitas revistas, dependendo de onde você for publicar, a gente tem aquela partezinha do abstract, né, que é o resumo. Mas é a parte em inglês que você tem que colocar do seu artigo. Sim, coincidentemente hoje eu estava ajudando uma pessoa do nosso curso a fazer um abstract em inglês. Aí, hoje de manhã, e tipo, ela escreveu muito bem, ela estava insegura, ela pediu minha ajuda, mas escreveu super bem. Mas a nossa área, principalmente nessa questão de artigo, igual você comentou, se você for escrever artigo internacional, só dá para escrever em inglês, que é a linguagem universal. E principalmente quem vai para a área acadêmica é extremamente importante. E para quem tem vontade de trabalhar em empresas, quem tem vontade de trabalhar numa empresa multinacional, que é a maioria das empresas que pagam um pouco melhor aqui no Brasil, se você tiver que falar com a filial, você vai ter que ler textos, vai ter que buscar coisas, vai estar em inglês. Então, eu falo pro pessoal, quem estiver aqui na ligação, entrar no site da Cato, entrar no qualquer site de busca de emprego, você vai ver que a requisição do inglês vai estar em todas, no mínimo intermediário. E, tipo, pelo menos uma outra metade vai estar fluência. Então, é complicado, sabe? Porque a gente, em algum momento, vai usar. E também as empresas usam disso para economizar. Tipo, não precisa de um tradutor. Se vier alguém, então ela economiza uma grana. Então, ela é bom para a empresa também. Com certeza é muito importante. E eu falo isso, meu pai ele é engenheiro de segurança do trabalho, e ele comenta que ele é um dos poucos engenheiros de segurança do trabalho que não sabe inglês, e que isso às vezes limita a área de crescimento dele, por conta dessa questão de ir para multinacionais e para coisas maiores ele não consegue. Então, e por conta disso, ele investiu também nesse tanto tempo de curso de inglês e no intercâmbio. Mas, gente, não precisa ficar tanto tempo no curso de inglês, não. É porque eu também avacalhava, beleza? Se levar a sério, dá pra aprender. Dá sim, com certeza. Eu fiquei, acho que 6 anos pra mais. E, assim, não é só porque eu tava no curso de inglês que eu amava inglês, não. Chegou uma época que, assim, eu surtei com inglês, larguei mão mesmo. Fiquei 1 ano parada, tipo assim. Não aguentava mais inglês na minha cara. Então, assim, tem que saber dosando também, né? O tempo de aprendizado, né? Isso é verdade. E tipo, a partir do momento que tornou uma coisa chata, é melhor você dar uma pausa do que ficar forçando. Porque tem que ser um prazer. Aprender uma língua, sabe? Não tem como. Se for uma coisa chata que você tá ali fazendo tipo, como se você estivesse fazendo uma disciplina da faculdade, então uma coisa que você não gosta ali, não tem como. Tem que ser uma coisa prazerosa, igual você falou. Tem algumas perguntas aqui. Isso que eu ia falar. Chegou 2 perguntinhas aqui. Primeiro do Vitor Hugo. O que você acha da experiência de estagiar em engenharia ambiental em outro país? Pô, eu acho super maneiro. Tem até o intercâmbio da ISEC, agora tá dando um monte de bolsa. Ele dá a oportunidade de você estagiar em outro país. Eu não tive essa oportunidade porque eu queria estudar inglês e meu inglês estava ruim, mas lá na Irlanda dá para você também.
tem uma série de... Tem vários países que você dá pra trabalhar de voluntário. Então, tipo assim, dá pra você trabalhar de forma voluntária, estagiando em algum lugar, em vários países. Tem que buscar direitinho. Lá na Irlanda tinha, quando eu cheguei, só que o meu inglês não era legal. Então, tipo, eu tive que melhorar isso. E quando ele tava ficando bom, aí eu tive que ir embora. Então, se eu ficasse mais um tempo lá, com certeza eu ia tentar um estágio nessa área lá. E com certeza pesa demais a conta, porque várias pessoas que estagiaram fora do país voltaram, conseguiram bons empregos aqui no país. Então, é um grande diferencial, com certeza, Vitor, com certeza, absoluto. E esse da Isaac tá valendo muito a pena. Tipo, eles estão com muita bolsa para diferentes áreas de pesquisa, de educação ambiental, de as mais diferentes áreas. E quem puder pesquisar, vale a pena. Eu acho que a Isaac foca muito no voluntariado também, né? Então, assim, já seria uma experiência a mais, independente se for para fazer estágio na sua área de graduação. Sim. Vamos lá, Gisele. Quanto tempo vocês acham que leva para alcançar a fluência em inglês? Olha, depende muito. Depende muito da pessoa, da dedicação que ela tem. Depende, principalmente, olha, o inglês é principalmente dedicação fora de sala de aula. Para uma pessoa que quer ficar fluente em inglês, ela precisa dedicar fora de sala de aula. O professor tá ali para facilitar, sabe? Eu, como professor agora de inglês e tendo curso de inglês, eu falo isso para meus alunos. A aula de inglês é importante, porque ela te ajuda a entender os seus erros. Mas você vai só conseguir a fluência a partir do momento que você pratica e você busca melhorar, busca novos conhecimentos na área. Então, depende muito da pessoa e da disponibilidade que ela tem. E também depende um pouco de dificuldade. Também cada um tem gente que tem facilidade, nasce com facilidade, e gente que nasce com um pouco mais de dificuldade. Mas isso dá para passar por cima com tipo, mais insistência, se autocorrigindo. Então, é dificuldade. Então, acredito que é muito da dedicação. E, geralmente, uma pessoa consegue uma fluência... Depende muito do curso também. Tem curso que não motiva, tem curso que é ruim. Eu não sei se você teve essa oportunidade. Tipo, você estudou em curso ruim? Aqui no... Não, lá? Não. Estudou... Eu estudava na bem ruim. Não, a física é da hora. Eu estudei nos bem ruim. Aí é complicado. Então depende muito da onde você estuda e da sua dedicação, principalmente. É meio relativo. Eu acho que não adianta você buscar na internet, tem muito curso milagroso, né? Sim. Alcança o caminho da fluência em um mês, uma semana. Inclusive, eu até me inscrevi em um lá, não para de chegar e-mail pra mim. Tipo assim, Fluency Week, né? A semana do Fluency. Gente, não, né? Tipo assim, não deixa de ser uma coisa boa, porque é uma semana que você vai estar voltado pro inglês. Sim. Mas não acha que é só uma semana você estudando gramática e pronto, acabou, não. Então, assim, eu acho que a fluência é difícil falar quanto tempo, porque cada um tem suas dificuldades no inglês, né? Cada um tem as suas metodologias para estudar. Sim, isso é muito verdade. E tem outra questão também que é igual, tipo, se a pessoa não tem uma base legal do português, isso atrapalha muito também ela aprender o inglês, às vezes, dependendo da forma que ela estuda. Cada um tem uma forma de estudar. Mas se ela vai principalmente nessa forma de associação do português com o inglês, no começo, isso, se ela tiver um português ruim, então não tiver uma base nem do português, complica bastante. E, infelizmente, nosso ensino educacional é bem ruim, então isso dificulta muito o nosso país a ter fluência no inglês. Então, além de não dar oportunidade na escola de inglês, o português é ruim. Então, tipo, tem várias dificuldades. Então, não é fácil. E um exemplo que eu falo desse negócio de tempo de fluência muita gente vai para fazer intercâmbio e volta falando um inglês bem mais ou menos, ou nem falando direito, porque lá encontra vários brasileiros, não se dedicam. Então, a dedicação é extremamente importante, muito mais importante até do que estar num lugar que fala inglês, é a sua dedicação, porque, cara, tem brasileiro no mundo inteiro. Se você quiser, você vai ficar falando português ou espanhol, um espanhol ali meio português, e dá para você se virar no mundo inteiro. Então, se você quiser realmente aprender inglês, tem que dedicar. E buscar diferentes formas de estudo, igual a gente já comentou aqui. O Vitor Hugo perguntou aqui de novo, o quão importante você acha que é ter um certificado de inglês para a carreira, tipo FCF?
Muito importante. Certificado de curso em inglês, eu dou certificado de curso em inglês para os meus alunos, mas eu falo para eles que aquilo é meramente para ele bater pontos tipo, na faculdade, em disciplinas, tipo, auxiliares, complementares, do que realmente provar para o mercado de trabalho que você entende de inglês. Porque o que prova são as provas, e para você conseguir qualquer mestrado, bolsa, para você conseguir alguns trampos, trainees, você precisa de ter o FCE, não tem como. Então, mas elas não são difíceis. A partir do momento que você domina a língua, são provas sistemáticas, elas sempre repetem, são a mesma coisa. Então, se você praticar ali, não é difícil. O mais difícil é aprender inglês. Então, primeiro foca em aprender inglês, depois foca em fazer a prova, sabe? Então, é o caminho que eu recomendo, porque assim você vai conseguir se virar em qualquer lugar e vai conseguir certificado. Eu não sei como é que é a demanda dos seus alunos, se vai muita gente assim querendo se preparar para focar no TOEFL, como é que é? Então, até hoje, eu tô com 30 alunos. Apareceram um só até hoje. Não, dois. Uma queria estudar para a prova de mestrado, não para FCE. Mas uma queria e, tipo... Mas ainda não é muito requisitado, não. O pessoal quer mais falar mesmo, quer mais... tipo, grande maioria, 95% quer falar. Os outros 5% ficam entre FCE, fazer uma prova de mestrado e aprender a escrever. Alguns precisam escrever para artigo. Bacana. Faltam, acho que 8 minutinhos, né, para nossa live se encerrar. Tranquilo. Eu queria abordar os temas finais aqui, né? Boa, Maria. Falar um pouquinho da nossa área, mais um pouquinho. A gente tem muita terminologia específica. Então, isso aí entra em outra questão do inglês, né? Você aprender aquele cru, básico, e você poder focar nas terminologias da sua área. Como é que está sendo isso para você? Como é que você faz? Você lê artigo? Como é que é? Então, eu busco muito ler ou notícias relacionadas à área ambiental, ou ler artigos. Então, eu venho trabalhando com alguns alunos do nosso curso, então os alunos têm me ajudado bastante, igual hoje eu tive... mas eu confesso que são muitos termos, então são bastante diferentes do português, então, tipo, tem que estar sempre pesquisando. E uma coisa que eu gosto de fazer, tipo assim, eu jogo no dicionário, o dicionário dá a palavra, aí depois eu jogo no Google em inglês para ver se aparece uma imagem daquilo que eu pesquisei, só para confirmar, sabe? Então, se a imagem vier, uma certeza que eu falei assim, não tô traduzindo uma coisa errada. Então, é muito dessa vibe. Você tem que ir praticando, lendo, mas não é fácil. Terminologia é chato, não vou negar. Mas a melhor forma é essa aí, texto, artigo. Eu queria até deixar uma dica aqui, né, para o pessoal da nossa área da engenharia ambiental e sanitária. Tem um perfil no Instagram que é da Flávia, do Gringlês. Eu vou até deixar aqui depois o arroba dela. Não sei se você conhece. Não. Ela, assim, ela é uma engenheira, né? E teve experiência, se eu não me engano, na Austrália, mas assim, foi igual você, viajou vários países lá da Europa e tudo mais. E assim, ela percebeu que não tinha ninguém que falava do inglês na engenharia ambiental. Então, a partir daí, ela viu que era como é que fala? Tinha uma demanda muito grande naquilo, né? Sim. E aí ela tem esse perfil no Instagram que ela sempre posta dicas, e tem um canal no Telegram também, que eu até tô lá, é muito bacana. E assim, qualquer coisinha que ela vê de diferente que pode ajudar, ela posta lá, solta um áudio sobre aquilo, e ela consegue conectar isso com a experiência dela. Então, assim, é muito bacana. Para quem se interessa nessa parte, eu vou até deixar o arroba dela aqui. Vale muito a pena, assim. Ela não tem uma didática chata, massiva, entendeu? É mais assim, o que ela vê que ela acha que pode ajudar, a curiosidade, ela vai lá e bota e fala sobre aquilo. É muito bacana mesmo. Inclusive, eu pretendo fazer uma live com ela, porque ela é muito boa mesmo. Maneiro, não, você vai mandar super bem. Tipo, eu vou assistir essa live, porque eu também não conhecia ela, então, e é super importante nossa área. Principalmente nosso curso, que é muito acadêmico, tem muita pesquisa, muita coisa, professores livros, professores mandam ler, coisa em inglês, então é uma ótima dica.
Vou seguir depois. Obrigado. Isso, vale a pena. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se você quiser falar mais alguma coisa, dos tópicos, acho que a gente concluiu todos. Maneiro, Se quiser compartilhar alguma dica. Se ninguém tiver, eu vou dando dica, o pessoal pode mandando dúvida, a gente vai falando. A dica, igual a gente comentou durante, é não ter medo de errar, sabe, para aprender inglês. E a receita para aprender inglês é não ter medo de errar, buscar aprender o que está errando e tentar, sabe, ter confiança para errar de novo, não ter medo de errar. Então, tipo, é o jeito, é a fórmula que tem. Não tem outro jeito melhor. E, tipo, buscar também pessoas que saibam bastante inglês podem estar te ajudando. Algum amigo que estuda, ou professor, que se ele for mais tranquilo, você puder dar uma dúvida e tal. Pedir dicas para quem já aprendeu inglês, de que formas que ele aprendeu. Pensar formas que você goste, coisas que você gosta e tentar botar inglês nisso. Então, e aquela questão que a gente falou, pensar em inglês é extremamente importante. Pensa em inglês, tipo assim, você tá à toa, tenta fazer os seus pensamentos estarem em inglês, tipo, vou fazer aquilo, aí você pensa em inglês, vou fazer aquilo. Anotação, igual outras coisas que eu fazia também muito, lista de compra. Lista de compra tem uma porrada de vocabulário ali. Então dá pra você colocar, dá pra você trabalhar bastante ali no inglês. E é uma coisa que você faz quando tem mais tempo, você faz na sua casa. Então, buscar botar isso no dia a dia, porque nosso ensino é muito falho de inglês na escola, não tem como. E a gente tem vários meios digitais no YouTube, tem páginas que ajudam. Então, também precisando de alguma ajuda, de um guia também, pode mandar mensagem no Instagram que eu vou estar ajudando, tipo, o que você tem que estudar. E, principalmente, quem tiver com problema, quiser destravar aí, buscar aí que eu dou umas dicas e faz aula lá no curso, ver se gosta. Que o curso lá é especializado em destravar o pessoal. Chega lá que a gente vai destravar você. Isso mesmo. Então, acho que 2 minutinhos, né? Para encerrar, eu queria te agradecer muito, Ícaro, por ter topado. Assim, foi uma conversa muito legal, muito bacana. Eu mesma aprendi várias coisas aqui, né? Nessa troca de experiência. Acho que sempre é importante a gente estar compartilhando experiência com as outras pessoas. Sim, concordo. Eu agradeço muito a você, com o seu convite, a atenção. O Get, sempre que precisar, me coloca à disposição. E quem precisar de qualquer coisa também pode mandar no Instagram, que a gente conversa um pouco, a gente troca uma ideia sobre intercâmbio, inglês, sei lá o que foi, engenharia ambiental. Também tem que aprender muito, porque eu tô agarrado no curso. Me ensina aí, gente. E o que tem que fazer. Tranquilo? Obrigadaço mesmo pela oportunidade. Obrigadão, Ícaro. Sabe muito. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Vou encerrar aqui.